Um grande prazer trazer na segunda edição da Seleção Brasileira. Agora, Kiko Zambianchi. O pessoal vai começar a achar, mas é pela letra? É Cleiton Ramil? É Kiko Zambianchi? Começou pelo K? Bom, É, tem coisas em comum realmente entre o Cleiton Ramil e o Kiko Zambianchi, além da letra, né? A gente conversou com ele na primeira edição do Seleção Brasileira. Só que agora o papo é com Ribeirão Pretano, né? Do interior de São Paulo. Kiko Zambianchi. Bonjour! Como é que estão as coisas? legal estar falando com vocês aqui. Valeu, Roberto, pelo convite, né? E então aqui, vamos conversar sobre música aqui na Abril. Muito bom. Bom, a conexão está funcionando. Aí está em São Paulo, Kiko? Estou em São Paulo. Eu estou em São Paulo desde 84. Eu Mas não, escapadas para Ribeirão Preto nunca mais? eu vou para Ribeirão. Eu até tentei morar em Ribeirão Preto, mas era muito gozado porque as pessoas achavam que eu tinha dado errado. Ele sempre me perguntava assim: poxa, mas você tá aqui em Ribeirão, não deu certo lá. Aí eu comecei a pensar, falei, não, eu não vou ficar aqui, não, o pessoal acha que eu estou acabado. Apesar da coisa né, da internet hoje, que você pode estar em qualquer lugar que dá na mesma, né? Mas as pessoas em Ribeirão têm essa visão, né, de que se você está lá é porque não está dando certo. Aí eu falei, não, vou voltar para São Paulo. Fiquei só um ano lá e já voltei. Então, São Paulo, para mim, também é uma cidade que hoje eu já vivi mais tempo aqui do que em Ribeirão Preto. E eu já considero a minha cidade, entendeu? O meu lugar, assim. Então, para mim, tá lindo aqui em São Paulo, vou continuar aqui. Muito bom. E quando você chegou em São Paulo, em 84, apesar de estar começando ali com o primeiro álbum, Rolam as Pedras, você não era propriamente um iniciante, você já tinha ali uma carreira, 10 anos já fazendo música. Como é que foi essa transição de uma cidade como Ribeirão Preto para essa metrópole e naquela efervescência do rock brasileiro? Fazer com que vocês se encontrassem, se topassem o tempo todo ali, nomes que iriam ganhar alta projeção no mercado nacional e gente como Paulo Ricardo, que foi seu colega ali, né, não dá para dizer que é colega de quarto, mas praticamente, né? Vocês tinham uma É, interação muito próxima, né? eu vim para cá e eu acabei conhecendo muita gente, né, do rock na época, né, que era o rock que estava rolando, né? Eu comecei em Ribeirão e eu participava muito de festivais. Eu ia na época rolava bastante festival. Eu comecei ganhando o primeiro festival com 15 anos, né? Então, a partir dali eu conheci o João Bosco, que a gente estava falando agora. Eu conheci o Gilberto Gil e eles foram muito legais comigo e gostaram do meu trabalho. E falaram, pô, você tinha que seguir aí, tinha que fazer o trabalho. Eu tinha 16, 17 anos. E aí eu realmente falei, não, se tem cara como o João Bosco e o Gilberto Gil falando para eu continuar, é melhor eu continuar, né? E aí continuei, vim para São Paulo, conheci antes do sucesso, eu conheci o Paulo Ricardo. Ele era crítico de música, ele não era ainda artista, né? Jornalista. E era jornalista, crítico da Som 3, ele era, que era uma revista que tinha aqui de música. E aí conheci ele, conheci o pessoal do Zero, aí conheci o pessoal do Ira, fui conhecendo pessoas e fui também meio que vendo o que estava acontecendo naquele momento, qual era o momento, né, da música. E o momento era rock and roll, era o começo daquele movimento de rock dos anos 80 que tem no Brasil, e eu acabei entrando nessa. Apesar de ter um trabalho tanto de rock and roll como de MPB, eu já tinha um trabalho meio mesclado, né? Tanto que o meu som, né? Que o som que eu lancei, que foi Rolam as Pedras, ele era bem diferente da maioria dos outros que estavam sendo lançados, né? O Traje. Você vê, por exemplo, o Traje, quando lançou, era inútil, né?
o Titãs era Sonífera Ilha, né? Tinha antes disso lançou a Blitz e todos o Paralamas, né? Eu uso óculos, né? Todo mundo tinha uma música meio engraçadinha, meio irreverente, assim. A minha era Rola as Pedras, que era uma música meio cabeça, né? Meio Vejo os Sonhos Livres, Pais, Irmãos e Filhos. Enfim, era uma música diferente na época do que estava acontecendo, mas como existia um movimento ali, eu acabei me encaixando nele e a partir dali tudo começou para mim nessa carreira nacional, né? Essa música que ganhou o festival quando você tinha 15 anos era mais voltada para MPB? Sim, eu faço muita música MPB também. Eu tenho um trabalho de MPB muito legal também. E que eu uso, às vezes, mando para outros artistas, e a gente. Eu não me coloco só como roqueiro, entendeu? Eu tenho um trabalho, por exemplo, eu trabalhei com hip hop nos Estados Unidos durante 4 anos, coisa que pouca gente sabe, né? Porque também dentro da minha carreira não é uma coisa que vai mudar muita coisa, mas eu fiz esse trabalho, ainda trabalho, né? Hoje eu tenho um selo que eu trabalho com pessoas de todos os estilos de música, né? E o hip hop também é um tipo de som que eu também gosto de fazer. Pois é, Você Perde tem essa pegada, né? Você pede uma coisa mais Motown, né? É um tipo um funk mais tradicional, aquele começo do som do black music, né, balançado e tal. Eu não, eu tenho assim esse trabalho de meio black, né? Eu gosto muito de black music. É o tipo de som que eu gosto bastante. Então, meus discos têm toda essa pegada diferente. Você pegar outro, cada um é uma coisa, né? E é porque eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto de música, né? Música, para mim, não tem barreira, né? Eu gosto de todos os tipos de som. E fazendo aí uma menção a Você Perde, a gente lembra justamente desse primeiro momento da tua carreira. O primeiro disco para o segundo disco. No primeiro disco, Choque, eu tenho ali para mim um dos meus discos preferidos, inclusive. O Serginho Leite falava na época que você era uma das principais revelações que estavam pintando naquele momento. O Serginho entendia muito de música, né? Um radialista que tocava na noite, era um cara, parceiro de Arismar do Espírito Santo, né? Grande violonista, etc. e tal, sabia muito disso e apontava você como uma grande revelação. Do primeiro para o segundo disco, houve meio que uma ruptura. Até olhando na capa, você já percebe isso, né? Você vê aquela capa toda cheia de colagem, com desenho. O encarte parece que você escreveu toda à mão. Foi um negócio bem artesanal mesmo. Esse foi o primeiro. O primeiro foi esse, que foi o Choque, que eu Sim, escrevi. até chama a atenção que como é que você teve tanta autonomia, né? Era o primeiro disco. Você já fez o encarte escrevendo todo, É. dedicando o disco para Paola, devia ser a namorada na época, não sei. Ah, a minha filha. Filha, É, eu e já aí, tenho 4 filhas, né? Então, esse disco, a Paola só tinha uma e eu dediquei para ela. cara, você é quase o Silvio Santos, então, né? Já tem 4. Se pintar mais 3 aí, você bate o recorde do patrão. 4, eu tenho três netos já. Eu tive filho com 18 anos, né? E Começou em tudo, né, Kiko? eu tenho um neto de 23 anos, cara. Me... É. Então, assim, eu tô na música e no casamento faz tempo. Eu tô- E é o que dá mais trabalho? a música. Fazer filho é gostoso, né? Não tem problema, não, é fácil. Cuidar depois Mas agora já estão todos criados, todas as minhas filhas estão bem, né? Já estão com as suas vidas feitas, então agora é só tranquilidade.
Muito bom. Então, voltando ali naquela questão do primeiro para o segundo disco, quando você percebe quadro vivo, até pela capa, parece um movimento de introspecção. Aquele Kiko meio que aberto, né, com muitos rocks, com muita música, eu não sei se era mais voltada para a produção que você já tinha acumulado até então, você vê uma outra persona, até pela... Outro dia eu estava passeando aqui na França pela campanha e falei assim, cara, parece a capa do Kiko do disco do Kiko Zambianchi, né? Aquela coisa ali solitária. Esse movimento de mudança de Ribeirão Preto para São Paulo também se reflete no som que veio para o segundo disco? Ah, sim. Mesmo porque também a pesquisa, né, mudou muito, né, as referências que eu tinha, o que estava acontecendo na época, como eu como que eu ia fazer para entrar naquele meio ali e tal, e também procurando fazer um trabalho que fosse mais sério e tal. Então, eu acho que o Quadro Vivo tem já essa é um disco mais de carreira, né? O primeiro era mais para mostrar, para aparecer também, tanto que ele tem mais a coisa do rock, que era a coisa da época, né? Que era o som que estava rolando na época. Então, o Quadro Vivo já começa a colocar umas coisas diferentes e mostrar um outro lado também, né? Que tinha mais algumas, já tinha uns funkzinhos, já tinha umas levadas diferentes, umas músicas mais trabalhadas e tal. Eu gosto bastante desse disco Quadro Vivo. E, a capa, realmente, a capa é uma capa, é um campo, né? De trigo, e foi um tempo muito legal, 86 isso, né? Foi uma época muito bacana da música no Brasil, muitos artistas surgindo, né? E muita visibilidade para o rock and roll e para as pessoas novas que estavam aparecendo, né? Então, já é um disco um pouco diferente e realmente os primeiros discos, geralmente a gente pega as músicas que eu tinha ali, que eu bolei para fazer o disco, já tinha um tempo, né? Porque você fica a vida inteira fazendo música, de repente você lança um disco, você vai lá, escolhe as melhores, coloca ali, né? Esse disco foi o primeiro disco, foi mais ou menos assim, né? Todo o começo da criação de rock and roll ali, né? Eu tinha também que me encaixar no mercado na época. Na época a gente tinha gravadora, né? Não tinha internet. Então você tinha meio que fazer uma coisa que tivesse acontecendo ali para não ficar muito fora da realidade do que estava acontecendo, né? E aí esse foi o primeiro disco. O segundo já tinha mais liberdade, já estava mais à vontade para fazer o que eu quisesse. E foi muito legal. O Maíton Bahia que produziu. O Maíton Bahia é um cara assim que deixa o artista se colocar, né? Deixa o artista fazer o que quer, né? Ele me deixava praticamente sozinho no estúdio e só vinha, falava umas coisas e saía, ficava eu sozinho. A mesma coisa que ele fez com a Legião também, né, com o trabalho da Legião, que era um trabalho bem livre, ele chegava e dava uma arrumada naquilo que o artista tinha feito. Isso foi muito legal. Para mim, eu aprendi bastante e foi o começo aí da minha carreira, né? E o Frank Arduini, qual foi o papel dele ali no Rolam as Pedras? O Frank Arduini, ele que me colocou no mercado, né? Foi um cara que apareceu e me ajudou muito, me ajudou a fazer os contatos todos que eu não tinha quando eu cheguei de Ribeirão, né? E a coisa foi muito rápida, porque eu fui contratado em um mês. Eu cheguei de Ribeirão Preto e em um mês eu já estava com o Rola as Pedras gravado já e já com o contrato com a EMI, a música já tocando em algumas rádios aqui em São Paulo. Então o Frank tem todo esse a culpa toda é dele, né? Ele que me ajudou bastante, já faleceu e
Deus o tenha aí, porque ele foi um cara muito legal, me ajudou muito, e eu só tenho a agradecer. E nesse disco, nesse primeiro disco do Rolam as Pedras, tem uma música que eu gosto muito, chamada Júlia. É a outra filha? Não, não, né? Aí eu já acho que é outro lance. Agora eu tenho uma filha chamada Ana Júlia, mas na época era uma guitarra. Eu tinha uma guitarra chamada de Júlia. E aí eu fiz. A Júlia, é engraçado isso. Eu gosto de Júlia, e eu vim ouvindo esses tempos, né? E eu ouvia de vez em quando falar assim, cara, essa música envelheceu mal, né? Porque ela fala muito de Guerra Fria, de bomba atômica. Ela ficou bem situada naquele momento da Guerra Fria. Até tá uma música com esse nome no mesmo disco, né? Mas a gente está em 16 de novembro, 2 dias atrás, estourou um míssil na Polônia, e esse míssil, no primeiro momento, se falava que era da Rússia, e não se sabia se era da Rússia ou se era da Ucrânia, tentando culpar e fazer com que os Estados Unidos e a OTAN entrassem na guerra, e Júlia ficou muito atual, como ficou a partir do momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou seja, Júlia envelheceu bem, é a gente que envelheceu mal. Exatamente. É uma pena, né, que isso está acontecendo no mundo hoje, porque geralmente são pessoas que estão fazendo isso, são pessoas que cobram democracia, que cobram postura, que tem toda uma ideologia, né? E cita e fala mal de coisas assim. Mas o Ocidente é assim, ou o pessoal é assado, e fala um monte de coisa, depois agem completamente diferentes e deixa o mundo na situação, né? Nós voltamos a ter uma Guerra Fria, né? Aquela tensão de que alguma coisa a qualquer momento pode acontecer, né? Então é uma pena, né? É uma pena que a música volte a ser atual por causa de pessoas que às vezes cobram dos outros que sejam né, que sejam mais corretas nas suas ideologias. E isso aí é o que está acontecendo no mundo, infelizmente. Não é só aí, eu acho que em todos os segmentos, né, na política também, as pessoas cobram democracia e não são democratas, as pessoas, né, apontam o dedo, mas não corrigem os próprios erros, né? Então, isso daí é um problema mundial. Acho que se não fosse a Rússia, seria talvez um outro país que tivesse na situação de ameaça, né? Como a gente tem também a Coreia do Norte também, e a China também, né? O pessoal que geralmente põe o dedo na sua cara é o que mais acaba causando problemas para o mundo, né? Então, eu torcer aí para que as pessoas acordem, né? Que a gente volte a ter um mundo em paz, né? Porque isso aí que está acontecendo é muito triste e é antigo, né? A gente sente que aquela atitude é uma coisa antiga e que não pode continuar mais, né? O mundo está muito radical, né? Aqui no Brasil a gente pode ver por essas eleições agora, né? Dois lados que para mim são radicais, né? E isso daí está causando problema, né? As pessoas estão brigando, né? Você vê pai brigando com o filho. Eu acho que na Espanha também, quando eu fui, eu vi acontecendo a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa mundial e não é o momento disso, né? Era um momento da gente ter, já que a gente já aprendeu tanto com o passado, né? Era um momento da gente ter mais tranquilidade e poder fazer um mundo melhor, né? Mas não é isso que aparece. O que aparece são pessoas radicais, cada uma do seu lado, né? De esquerda, de direita, né? No Brasil, a gente teve uma eleição no final
Se eu falar que eu votei no demônio, você não sabe em quem eu votei. Pode ser em qualquer um, né? Então é um problema. Precisamos ver isso, o que a gente vai fazer com o mundo nesse sentido, porque o que está acontecendo é triste. A gente precisa parar, refletir e realmente ver quem a gente põe no poder para que atitudes radicais, né, não sejam tomadas. Também, talvez a juventude e essa lacração, esse negócio de querer que as pessoas pensem iguais, né, e ajam igualmente, eu acho uma forçação um pouco de barra, né, porque também, sabe, a gente tem que respeitar que existem pessoas mais velhas que já tiveram uma cultura, já tiveram uma formação com a cultura deles e que provavelmente vão ter ainda atitudes antigas, né? Mas cabe a gente saber e dar o tempo para a humanidade ir mudando aos poucos, como sempre foi, para que a gente não cometa erros, né? E acabe refém aí de coisas que podem vir sem que a gente tenha como lidar com isso, né? Precisamos repensar o mundo e dar poder a quem tem tranquilidade para fazer as mudanças de uma forma pacífica. Bom, você falou em erros aí, me deu gancho para um clichê, que é falar de primeiros erros. Mas se a gente pensar na indústria que estava posta quando você ingressou ali com o primeiro disco, a indústria, apesar de ter toda a estrutura, ela meio que virou as costas para uma música em que você apostava. E você bancou a história toda, batia nas artes, falava assim, olha, eu comentei sobre isso com o Clayton Ramil. Disse, não, o cara foi lá, batia na rádio, falava assim, olha, essa música aqui, ela vai estourar, ela é uma balada legal, vai tocar. E você tinha resistência da gravadora em virtude de tentar fazer acontecer essa música, que virou praticamente um hit que, além de ser muito importante na sua carreira, foi muito importante na carreira do Capital Inicial e continua ganhando várias regravações, a gente rola várias na Abril e continua gerando até versão em inglês, né? De conhecer, não conhecia essa versão já está com 700 mil views no YouTube, ou seja, é uma música eterna. Primeiros erros, qual é o impacto dessa canção na tua vida? E você tem um sentimento com ela, como alguns artistas têm, de, puxa, cara, eu não aguento mais ter que tocar essa música, ou teu sentimento de gratidão e de alegria por poder tocar? Sim, é gratidão total. Eu agradeço sempre ter feito essa música, né? Ela surgiu exatamente desse jeito que você falou. A gravadora não queria. Eles viraram para mim e falaram: não, esse disco acabou, vamos fazer um outro disco. Porque comigo foi diferente, né? Eu acabei meio que ditando o ritmo para a gravadora. Geralmente, nos discos, nos artistas anteriores, quer dizer, nos contemporâneos, os artistas que faziam música naquela época lançavam uma música, duas, já fazia outro disco. E eu cortei um pouco isso quando eu insisti no Primeiros Erros. A gravadora não queria trabalhar, eu peguei o disco, pus debaixo do braço e fui nas rádios tocar. Fui falar que eu estava trabalhando essa música. Eles não queriam, e na época tinha trabalho de rádio, a gente tem que pensar também que era um momento totalmente diferente. Não era todo mundo que era artista. Você não tinha internet, você não tinha YouTube, você não tinha Spotify, não tinha nada. Quem era contratado de gravadora era contratado pelo diretor artístico, que era praticamente um curador que escolhia quem era bom, quem era ruim e contratava, né? Porque um disco na época, hoje em dia eu gravo aqui em casa. Na época você tinha que ter um estúdio para gravar um som com qualidade, que era um preço absurdo, não era qualquer um que gravava um disco, tinha que ter realmente o apoio de uma gravadora para você fazer um trabalho que tivesse uma qualidade para tocar em rádio, né? E então eles falaram que tinha acabado o disco, eu fui nas rádios, mostrei essa música
E o que aconteceu foi o seguinte, quando algumas rádios tocaram, mas uma que tocou, que foi uma rádio do ABC, que era a 97, a 97 FM, e eles começaram a tocar e coincidentemente, eles se tornaram o primeiro lugar em São Paulo, de rádio. Só que foi a primeira vez que isso aconteceu. Geralmente era Jovem Pan, era Cidade, Transaberta, sei lá o que era, mas eram outras rádios que eram. E eles ficaram em primeiro lugar. Como sempre acontece, todo mundo foi ver o que estava acontecendo na 97 e eles tocavam primeiros erros. E aí, então, todas as rádios começaram a tocar também primeiros erros e a música bombou. A gravadora foi obrigada a fazer um single, obrigada a fazer um disco e tal. Então eu quebrei um pouco esse negócio de fazer uma música do música e lançar disco. Eu acabei trabalhando 3 músicas, que era muito, né, na época, para um disco, né? E isso daí mudou um pouco. Agora, Primeiros Erros, eu só tenho a agradecer, porque cada hora é uma coisa. Já teve gravação em japonês, já teve gravação em inglês, como você falou, né? Já teve a torcida do Flamengo fez uma versão de Primeiros Erros e eles cantam então assim é o estádio inteiro cantando uma versão de Primeiros Erros, né? Então assim é uma música que sempre antes do Capital, por exemplo, a Simone gravou e a música foi de uma novela. E chegou a tocou bastante a música com a Simone. Tanto que quando eles foram gravar, eles falaram, não, vamos gravar Primeiros Erros. Eu falei, poxa, mas a Simone acabou de gravar essas músicas, vamos gravar de novo? Eles falaram, não, vamos gravar de novo, vamos. E gravaram de novo, né? Inclusive eu no acústico junto lá, fazendo as coisas. E a música estourou ainda mais, né? Então, isso deu um gás para a minha carreira também, porque essa música tinha sido lançada em 85 e depois em 2000, né? Então, assim, 25 anos, né? 15 anos. 15 anos, né? 15 anos depois, agora já o acústico já faz 22 anos e hoje, o ano passado, retrasado, o Flamengo começou a cantar, aí esse gringo gravou também. E ela vai indo de uma forma que eu assim, eu só tenho a agradecer. Ela entra em todos os lugares com uma facilidade muito grande, as pessoas gostam bastante. Gente, é engraçado porque eu vejo menino assim de 17, 18 anos cantando a música e falando, nossa, essa é das antigas, sabe? Como se fosse quando ele tinha 12 anos, né? E, na verdade, a música é muito antes dele ter nascido, né? Então, tem como não gostar e não ter total prazer em ter feito essa música. Eu gosto de cantar até hoje. Eu acho que ela realmente levanta o público todo sabe a música de qualquer geração. Qualquer geração que você pega e canta música, o cara sabe, né? Pessoas bem mais velhas, bem mais novas. Então é só prazer. Primeiros Erros é uma música que eu acho que qualquer um. O Gilberto Gil disse uma vez que gostaria de ter composto essa música. E é uma música que é um hit tão grande, né? Que ela às vezes supera, ela bate recordes, né? Por exemplo, o Caetano Veloso é um cara que é dos maiores compositores, as maiores artistas brasileiros, os maiores carreiras que eu conheço. Ele é muito maior do que eu, mas não tem Primeiros Erros, né? Não tem uma música que atingiu tanto e que toca tanto até hoje. Primeiros Erros, até hoje, é uma das 20 músicas mais tocadas do rock nacional, né? Então, não tem como não gostar e não ficar feliz com uma música dessa, né? Você tem ideia de quantas regravações já foram feitas de Primeiros Erros? Não.
Mas olha, esse ano que passou, acho que foi umas 6, 7. Por ano, é por aí. E fora os remix, né? Tem remix, tem música, né? Agora, foram 3, 4 remix agora esse ano. Então, eles vão lançando, vão fazendo coisas aí, cada hora é uma novidade. Agora que você falou ali do menino, essa é das antigas, ali eu me lembrei da história do Paul McCartney, né? Que a filha dele, na época, ouvia, saiu a regravação de Live and Let Die, né? Com o Guns, e aí a filha dele tinha que brigar para explicar que aquela música era do pai dele. Não, essa música é do Guns, essa música é do Guns. Não, a música é do meu pai. Já aconteceu alguma coisa com as tuas filhas? Essa música é do Capital. Não, essa música é do meu pai. Já rolou isso, não? Com certeza. O Capital Inicial quando eu toco, eu mesmo toco a música às vezes no meu show, e muita gente que não sabe fala, legal, você tocou aquela do Capital, né? Eu falo, deixa pensar. Mas o Capital, para mim, foi uma coisa sensacional, né? Uma banda que virou uma banda meio irmã, assim, eles, apesar de Primeiros Erros ter feito mais sucesso, assim, eu tenho 6 músicas que eles gravaram minhas, né? Tem mais, Como Devia Estar, tem algumas músicas, né, que eles gravaram. O Dinho também gravou Rola as Pedras no trabalho dele solo. E a gente acabou, eu acabei viajando com eles durante 3 anos. Fizemos muitos shows, né? Depois ainda continuei viajando para passar a minha parte na época era o Fred Nascimento, né? Aí depois que eu saí do Capital e continuei, e muita gente acha que realmente Primeiros Erros era o Capital Inicial, e merece, eles fizeram um sucesso grande, um trabalho bem legal. Hoje em dia eles se apoderaram da música, e para mim é um prazer. Eu gosto muito de ver pessoas cantando músicas minhas, né? Então, principalmente com o sucesso que eles fizeram, é uma coisa muito legal.